Quebrei algo no trabalho. Sou obrigado a pagar? Será que o meu patrão ele pode fazer desconto diretamente na minha folha, meu contra-cheque, fazer um vale para eu pagar algum prejuízo que a empresa teve? O artigo 462 da CLT, ele no parágrafo 1º, ele fala que só pode quando o funcionário concorda, quando tem previsão na convenção coletiva e quando esse funcionário deu causa. Mas na prática, será que isso realmente funciona? O processo, sempre trago o número do processo aqui, caso você queira pesquisar depois, né? Esse é o número do processo onde uma empresa ela foi condenada por descontar dos funcionários avarias, né, que eram causadas em seus carros, e essa empresa ela cobrava dos funcionários. O nome da empresa é Rede Conecta Serviços de Rede SA, ela é de Fortaleza e foi condenada a pagar uma indenização de R$100 mil por danos morais coletivos por descontar de funcionários, né, dos empregados, os valores que ela gastava para consertar os carros. Então, ela é uma empresa que tem uma frota de carros, os funcionários eles trabalham com esses carros e toda a avaria que acontecia nesses carros, quando tinha algum problema e ela precisava consertar, o que ela fazia? Ela ia lá e descontava do salário do funcionário. E isso não era culpa do funcionário, essa avaria no carro. E mesmo assim, a empresa descumpria a legislação e fazia o desconto diretamente no contra-cheque dessas pessoas. O valor da condenação, esse valor de 100 mil que a empresa foi condenada, ele foi revertido para o Fundo do Amparo ao Trabalhador, porque nesse caso foi um processo ajuizado pelo Ministério Público do Trabalho e não foi um processo individual trabalhista. Mas todos esses funcionários que tiveram esses descontos na empresa tiveram sim direito de ajuizar seus próprios processos e reaver esses valores que foram descontados do contra-cheque. Então, além de ter que ressarcir os funcionários desses valores, a empresa ainda teve que pagar esses 100 mil reais a mais. Ela pagou esses 100 mil só de danos morais e ainda teve que ressarcir todos os funcionários que tiveram desconto no contra-cheque. Olha o que o ministro entendeu. Ó. Não basta a existência de um ajuste entre a empresa e o trabalhador para que ocorra o desconto, sendo necessária a prova da existência do dolo ou da culpa do funcionário para que o procedimento tenha validade. Foi o que eu falei. A empresa ela tem que guardar provas, ela tem que demonstrar que aquele desconto ele foi correto, que aquele funcionário deu causa àquele caso, àquele prejuízo, e a partir disso ela fez o desconto. E mesmo se a pessoa concordar em pagar e aquilo não foi a culpa dela, ela depois pode reaver esse dinheiro. Ó. Do contrário, haverá transferência indevida do risco da atividade, o que não se coaduna com o princípio protetivo do direito do trabalho. Olha aqui o que eu falei lá no início, hein? O risco da atividade da empresa não pode ser repassado ao funcionário. Quando a empresa ela faz dinheiro, ela tá batendo um bolão, fez muito lucro, ela vai repartir esse lucro com os funcionários? Não, porque o objetivo da empresa é gerar lucro. Ela pode até no final do ano ali ter uma campanha de distribuição de lucros e dividendos e tal, mas ela não vai, o lucro da empresa, o objetivo da empresa é esse, gerar lucro. E quando ela tem prejuízo, o prejuízo também faz parte da atividade empresarial. Ela não pode repassar esse prejuízo ao funcionário. O funcionário ele está ali prestando um serviço, gastando, né, suas horas de vida, sua força de trabalho em prol da empresa e não pode ter desconto a não ser que esteja expressamente previsto em lei ou em convenção coletiva. E o caso que eu falei que eu já recebi aqui na página de um de vocês, né, que veio conversar comigo em um supermercado. O rapaz, ele trabalhava no supermercado e quando produtos ali, né, do salão acabavam vencendo, né, passavam da validade, o patrão, ele obrigava os funcionários a pagar pelos aqueles produtos. Então, vamos dizer, tem lá um iogurte que está vencendo. Aí o patrão fala, ó, você tem que colocar esse iogurte para exposição no lugar onde as pessoas mais passam para elas comprarem rápido. Aí beleza, eu vou lá, pego o iogurte e coloco no lugar onde tem mais fluxo de clientes. Mesmo assim, o iogurte não é vendido. Depois o patrão vai descontar do meu salário porque não vendeu o iogurte. É claro que ele não pode fazer isso. Ele não pode fazer esse desconto no meu salário. A não ser que ele veio, Thiago, você tem que pegar aquele iogurte, está passando a validade, ele está lá no fundo da loja. Aí
eu esqueço o iogurte lá no fundo da loja, ele perde a validade e aquele produto tem que ser jogado fora. Eu dei causa ao prejuízo. Aí sim pode haver um desconto no meu contra-cheque, se eu concordar, se isso já for pré-ajustado no meu contrato, ou se tiver previsão em convenção coletiva. Se eu não concordar que eu digo, gente, é assinar. Provavelmente, né, se isso não aconteceu com você, pode pesquisar aí que você conhece alguém que já aconteceu. Chega lá o pessoal do RH com um papelzinho pronto, com valor, só para você assinar. O que o funcionário tem que fazer? Não assina. Se você não concorda, se aquilo não foi sua culpa, não é um caso ligado diretamente a você, não assine, e depois, se isso for descontado, você pode guardar essa prova e lá na frente correr atrás do seu direito. Conte sempre com a ajuda de um advogado que milita aí no direito do trabalho. Ele vai entender, vai saber quais são as principais provas que você precisa para produzir no seu processo e levar aí a ação e outros pedidos, né, que você tiver. Mas antes, dá uma ajuda aqui, ó. Deixa o like para ajudar aqui o nosso vídeo chegar em bastante gente. E você tá vendo que aqui tem informação de qualidade, então, ó, compartilha aí com o pessoal. Eu tenho certeza que tem gente com essa dúvida nesse momento, que tá passando por isso nesse momento no trabalho, e você pode ajudar essa pessoa. Marca a pessoa aqui embaixo, compartilha esse vídeo com ela, manda lá no grupo do Zap para o pessoal ficar ligado. No caso de motorista de ônibus, se tiver batida, quem paga? Em casos de motorista de ônibus, é um caso que tem convenção coletiva. Convenção coletiva dos motoristas de ônibus, eu não sou aí, né, não tô com a convenção aqui para a gente poder ler, mas ela normalmente aqui no Rio de Janeiro prevê que mais ou menos na linha aqui que eu expliquei da legislação. Quando o motorista ele dá causa ao acidente, ele pode sim sofrer descontos no contra-cheque. Ele pode ter que pagar o prejuízo que ele causou. Mas se ele sofre um acidente, se algum carro, por exemplo, o motorista parou para deixar um passageiro no ponto, veio um outro ônibus por trás e bateu, veio um carro, bateu, a empresa quem tem que arcar com esse prejuízo. Inclusive, aqui no Rio de Janeiro, a gente tem escritórios gigantes de advocacia que atendem só empresas de ônibus. E o que essas empresas fazem? Elas sempre, tanto que você pode perceber, toda vez que um ônibus sofre qualquer batida, a primeira coisa que o motorista faz é desligar o ônibus para, se está passando outro ônibus, já chama o ônibus, coloca todos os passageiros naquele outro ônibus, porque aquele coletivo vai ter que ficar ali parado até a polícia chegar, fazer o boletim de ocorrência, identificar as pessoas que estavam ali, né, envolvidas no acidente, porque depois o escritório de advocacia que representa essa empresa de ônibus vai pegar esses elementos e vai entrar com um processo pedindo ressarcimento daquele valor que a empresa gastou para consertar o ônibus. Se o motorista de ônibus deu causa ao acidente, ele pode sim vir a ter que pagar, né? É óbvio que cada caso é um caso, a gente tem que ver qual foi a situação. O Código de Trânsito brasileiro, ele é bem específico quanto à responsabilização, né, de quem causa um acidente. Por exemplo, esse caso que eu falei, né, que o ônibus está parado e vem alguém e bate por trás, batida na traseira, existe uma presunção que a pessoa que bateu na traseira sempre é a culpada, e a pessoa que bateu que vai ter que provar que não foi ela que causou o acidente. Então, motorista de ônibus sofreu uma batida por trás, muito provavelmente ele não vai ter que pagar. Mas se ele bateu em algum outro carro, né, aquilo ficou claro na situação ali que ele causou aquele prejuízo, aí ele pode sim ter certos descontos no seu contra-cheque. Vai depender ali também, né, da margem né, da empresa. Tem empresa que desconta mais, tem certos casos que tem uma limitação, mas basicamente é isso. Por hoje eu fico por aqui. Agradeço demais a presença de todos vocês. E é isso, pessoal. Boa noite.